Cheguei com mais um programa inédito nesta semana aqui na telinha da Terceira Via TV. Vocês estão vendo o ambiente que eu tô? Diferente, né? Inclusive, olha as imagens de onde eu estou aqui. Vocês estão conhecendo a Vitale Móveis e Decorações. Está na tela o QR Code para vocês. Um momento sempre muito especial para você estar inspirado no seu estilo de vida. Aqui vocês vão encontrar uma linha variada de móveis, adornos e decoração. Em breve estarei trazendo arquitetos amigos para mostrar o conceito da Vitale Móveis e Decoração. Partiu para cá? Esse ambiente lindo que o Carlinhos montou para mim aqui, para a gente fazer o programa dessa semana e receber os nossos entrevistados. Ó, o QR Code está na tela da Vitale. Dividimos em até 12 vezes sem juros toda a nossa loja. Então, pode vir para cá conhecer a parte do Showroom 2023 da Vitale Móveis e Decorações. Beleza? Vamos falar de história, vamos falar de bicentenário da independência. E eu recebo agora uma craque no assunto. Quer ver quem é? Olha aí depois da vinheta. Vamos falar de história. Presta atenção. Bicentenário da independência do Brasil, 200 anos do famoso grito de Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga. Independência ou morte? O processo não foi pacífico. A independência lembrada pelo grito, na verdade, é muito mais do que isso. Para falar mais sobre história e falar muita coisa legal, porque ela dá aula no Instagram dela, eu me divirto e ao mesmo tempo eu aprendo. Ó, ela é historiadora, professora, doutoranda em História. Minha amiga querida, Rafaela Machado. Obrigada, meu amigo. Saudade que eu tava com você. Também, adoro gravar com você. Eu amo também. Olha, vou falar uma coisa com você, o Instagram da Rafa tá aqui. Eu me divirto com você, porque além de você contar a história, você mostra a cultura e de forma descomplicada, leve. Parabéns. Obrigada, meu amigo. Essa é a ideia, fazer com que o campista, quem está lá em casa assistindo, está na rua, no trânsito, qualquer lugar, olhe para a nossa história de uma forma assim, leve, descontraída, divertida e se identifique naquilo. Olhe e pense assim, poxa, bacana ser campista, olha o que é ser campista. Não, e o seu linguajar é o melhor de tudo. É fantástico, é o cabanguês mesmo. O tempo todo. Rafa, eu queria falar uma coisa para você. O processo de emancipação política do Brasil começou muito antes do marco histórico em 7 de setembro de 1822. Durante o processo, muitas reviravoltas e revoltas, como a dos alfaiates em 1798. Entre o marco e o processo, quais as consequências de ambos da história passada e do presente da nossa nação? Eu acho que é muito bacana, Fábio, a gente pensar numa independência muito além daquela que eu aprendi, que você deve ter aprendido só com a figura do Dom Pedro I, com o grito do Ipiranga. Pensar que a independência do Brasil é muito característica, Fábio. Olha para a América Espanhola. Pequenas repúblicas, olha o tamanho da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai e olha o tamanho do Brasil. Falamos aqui o português diferente do espanhol, temos essa unidade territorial, não fomos república primeiro, a independência veio com uma monarquia, o imperador que era um príncipe português seria o rei de Portugal. Então, olha as peculiaridades do processo brasileiro, como isso é importante. Muito rico. Muito rico, é muito diferente do restante e eu acho que nos leva a pensar, e aí eu bato muito nessa tecla, bicentenário da independência tem que servir para isso, para a gente falar sobre essas características que vão além de Dom Pedro I, do grito do Ipiranga, naquilo que eu aprendi na escola, que você aprendeu, mostrando para as pessoas... Tem muita história mais para ser contada, muito né, Rafael? personagens, Fábio. Exatamente. Sabe? Exatamente. Mulheres, portugueses, brasileiros,
brasileiros que participaram desse processo, como, por exemplo, regiões como Campos participaram desse processo de independência. De forma bem ativa. Muito ativa, muito ativa. Então, acho que o bicentenário hoje tem que servir para a gente olhar para esse processo e entender que não foi pacífico, como muitas pessoas dizem. Falei lá no início. Exatamente. Só na Bahia, cerca de 20 mil pessoas morreram. As tropas portuguesas eram fortes, atuantes no Brasil, e várias regiões e campos, não foi diferente, enviavam reforços para a Bahia para ficar ao lado dos portugueses e não dos brasileiros. Dos brasileiros. Entendeu? Então é muito característico. Agora me diz uma coisa, como Campos participou desse processo e como recebeu a notícia da independência? Gente, é fantástico. Hoje, antes de vir para cá, eu falei assim, eu tenho que chegar lá com consistência, né? Tava olhando a documentação da Câmara, né? Os livros de registro da Câmara Municipal. Algumas imagens do que o pessoal tá vendo aí agora. Exatamente, imagens para vocês, documentos inéditos. Olha, só para o seu programa. Adoro furos. De 1800, furo de 1822. Nossa Senhora! Não é qualquer coisa. Fábio, e olha que interessante, os homens bons, que eram os vereadores, eles negociaram a adesão de Campos à causa da independência. Pouquíssima gente faz ideia disso, mas Campos, nessa época, em 1822, Campos era ligado à comarca do Espírito Santo. Administrativamente, nós éramos ligados ao Espírito Santo, não ao Rio de Janeiro. Que loucura, né? E o que Campos negocia nesse momento? Não gostamos de ser do Espírito Santo, eles são mais pobres do que a gente aqui. Existia esse preconceito. Está escrito isso. O professor Eugênio estuda isso com maestria. Eles têm menos recursos, somos mais abastados. E o que o campista, os vereadores queriam? Justamente a separação de Campos do Espírito Santo e a adesão ao Rio de Janeiro. Então, a negociata, vamos aderir à causa da independência, tornando Campos independente do Espírito Santo. São duas independências em uma. Verdade, fato. Incrível você pensar que Campos também alcança, de certa forma, vai chegar um pouquinho mais à frente, mais de 10 anos aí à frente, mas Campos também alcança a sua independência com a independência do Brasil. Rafa, diz para mim qual é a relação da nossa independência com os movimentos que aconteciam mesmo naquele tempo, no mundo que existia na época. Fábio, complexa pergunta. Não, e eu ia te falar assim, é incrível, às vezes você assiste vídeo assim, o Brasil de 100 anos atrás, o Brasil de 200 anos atrás. Ontem eu estava vendo um Brasil de 100 anos atrás. E é incrível você pensar como o Brasil, no caso, Campos muito também, mas o Brasil como um todo, tinha essa incorporação de valores de uma cultura europeia e trazia isso para cá, e o que é mais engraçado, mas trazia a sua maneira, a sua moda. Com DNA próprio, com né? DNA próprio. Esses movimentos libertários, inspirados pelo iluminismo na Europa, eles vão influenciar fortemente, por exemplo, a América Espanhola, na adoção na promoção dessas repúblicas, melhor dizendo. No Brasil, essas ideias liberais, essas ideias do iluminismo, principalmente, elas são incorporadas de uma maneira muito particular, muito conservadora, porque não se enganem, o processo de independência do Brasil, ele passa por esse processo muito conservador. A elite brasileira é uma elite conservadora. Gente, quando o Brasil aboliu a escravidão? Ia tocar nesse assunto com você. Veja só, nós nos tornamos independentes mantendo a prática da escravidão mais conservadora. O voto era universal? Não, o voto que foi aprovado foi o censitário, você tinha que ter renda para votar. Sim. Então, observe você, Fábio, como esses valores da Europa, eles são incorporados desde o século XVIII, esses movimentos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, influenciados pelo Iluminismo, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, mas aqui sempre lapidando, sempre dando a sua cara, a sua fisionomia, que é uma fisionomia conservadora. Que importância tem passado para compreender o presente e mudar para um futuro melhor e mais promissor, Rafael? Fábio, o que eu quero deixar de mensagem para todo mundo que está em casa é que, se puder extrair alguma coisa dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. O processo da independência, por mais que ele tenha sido mais dinâmico do que a história contou para a gente, com a participação de agentes múltiplos, ele foi um processo de cima para baixo, das elites para o povo. O povo não foi consultado, o povo não participou amplamente, foi de cima para baixo. Nessas eleições, nas que passaram, nas que virão, de que forma o povo se comporta nas urnas, de que forma o povo se representa politicamente. Gente, o Brasil é muito jovem enquanto nação,
Nós temos 200 anos de um Brasil independente. Olha a história da Europa, de vários países europeus, né, muito anteriores. Nós somos muito jovens, a nossa democracia é muito recente, Fábio. Nossa república ela é muito criança ainda. E o que eu acho que tem que nos fazer pensar é que como nós brasileiros nos portamos nas urnas, como os nossos candidatos se portam, como a gente reclama, mas eles não deixam de ser um reflexo do que nós somos, do que o eleitorado quer. Verdade. Então, eu espero muito que esse momento do bicentenário sirva para minha mãe, para os meus sobrinhos, para quem não é historiador, para quem não é da área, sirva justamente para fazer pensar, Fábio, qual é o Brasil que queremos? De fato queremos, o que né? a gente quer do nosso futuro. Isso. Literalmente está em nossas mãos. Exatamente, isso aí. Rafaela, para terminar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que vai votar pela primeira vez esse ano e as pessoas que têm uma idade superior e que o voto ele já não é obrigatório. O que você teria a falar para esses dois públicos que estão assistindo agora? Como eu disse para vocês, eu sou professora de sala de aula. Vários momentos, Fábio, eu me pego pensando assim, meu Deus, parece que eu estou vivendo um looping da história. Esse clima de bipolarização. Exato, né? que está tudo dando volta na cabeça da gente. Ou você é isso ou você é aquilo. Parece que são duas caixinhas, né? Exatamente. Então, cara, fala para essa galera que está perdida ainda, Rafa. Gente, participar politicamente é extremamente importante para a história. Vamos falar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É uma opção que tem que ser exercida. Claro. É uma construção que tem que ser exercida. E um recado que eu dou muito importante, sendo professora, eu posso ter o meu viés político, né? Claro. O meu candidato político, mas eu não posso deixar de ouvir aquele outro. Com toda certeza. Desde que seja feito com respeito, com coerência, né? com dinamismo, com boas práticas. As pessoas têm que conviver, né? E principalmente, Rafaela, onde as redes sociais hoje se tornou um mundo sem lei. Um mundo sem lei. Então a gente fica até meio perdido na hora de dar uma opinião. Com medo. Entendeu? De ser cancelado por uma simples frase que você faz. Então, eu sou muito comedido na hora de falar alguma coisa, porque eu não quero entrar em polêmica com ninguém. Como você disse, cada um de nós temos o livre-arbítrio de escolhermos quem a gente quer, de achar quem é melhor para a nossa nação, mas a gente interpreta do nosso modo. Então, exatamente. a gente não vai nos intrometermos na vida das outras pessoas, concorda? Concordo plenamente. E o que a gente tem que entender enquanto eleitor, a gente tem que parar, é exercício diário de defender candidatos e passar a defender ideias. Então, o Fábio pode defender uma ideia hoje e amanhã ele pode estar fazendo outra coisa, fazendo uma outra defesa. Se eu continuar defendendo só Fábio, eu vou ter que estar com as ideias dele sempre. Tipo, acatar uma situação. Sempre. Então, assim, defendam ideias, as suas ideias políticas, construam uma ideia, um projeto de Brasil, um projeto de Campos, um projeto de Rio de Janeiro. E aí eu não posso deixar de falar, gente, Campos tinha um dinamismo na política estadual, na política nacional. Nós já tivemos presidente campista de Morro do Coco, Nilo Peçanha, primeiro e único presidente negro da história do Brasil. Nós já tivemos governadores, eu vou me arrepiando, sabe? Mas é verdade, você pegou um lance agora que mexe com memória afetiva histórica, a flor da pele. E eu acho que Campos tem que valorizar essa sua característica, essa sua identidade política, não como algo negativo, como algo extremamente positivo. Campos sempre teve uma expressão no cenário nacional, no cenário estadual. Nós somos a maior cidade do interior, uma das maiores cidades do Rio de Janeiro. Uma das mais promissoras. Promissoras, política, economicamente, culturalmente. Eu fico triste quando alguém fala assim, Campos é a cidade do já foi. Campos é a cidade do e pode ser muita coisa. Muito mais, concordo. E a gente se apropria disso politicamente. Claro. Então, para você que está em casa, participe desse momento, participe dessa construção política do ideal de nação que você deseja, do ideal de cidade que você quer. Porque é assim que a gente pode realmente cobrar, né? Com toda certeza. Tá aí, ó, Rafaela Machado, maravilhosa, mais uma vez o QR Code está aqui, o telefone da Rafa está aí em contato, inclusive se vocês quiserem marcar um horário com a Rafa para conhecer um pouco mais a fundo a cultura da nossa cidade, do nosso município, do nosso Brasil, você pode contar com a Rafa aí, que ela está aí inteiramente à disposição. Estou falando em nome dela porque eu tenho certeza disso, tá? Meu amor, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para bater um papo comigo, sei que sua agenda é corrida, mas a gente parou para conversar porque você tem uma energia surreal que eu gosto muito de ter. Coisa boa. Tá? Que vocês de casa tenham sentido também, sempre um prazer
prazer, tá? Falar de história, de cultura, de campus, gosto muito. Vem muito mais novidade pra te É isso soltar aí. também. Beijo. Ó, segue o bonde aí que eu vou pro meu estúdio lá no Boulevard dar uma dica pra vocês. Turma, vocês que curtem games como eu, que eu sei que tem muito marmanjo que curte game, a DC, junto à Warner, fez um golaço essa semana. Não havia lançado jogo de ação durante muito tempo. O último que foi lançado pela DC foi Batman Arkham, depois foi Injustice, o último jogo de luta da DC Warner. E agora chegou esta semana para todos os consoles da antiga e nova geração, seja PlayStation ou Xbox, Arkham Knight, o primeiro jogo do Batman sem o Batman. Então você vai jogar fases com a Batgirl, outras com o Asa Noturno, outra com o Robin e outra com o Capuz Vermelho. E os inimigos são maravilhosos. A Arlequina, Mr. Freeze. Eu não vou dar spoiler, não. Eu já comprei o jogo. Se você curte esse tipo de jogatina, eu vou soltar o gameplay da Batgirl e vocês vão curtir. E lá no YouTube tem o gameplay de cada personagem. Eu comprei a versão Deluxe, que veio todas as DLCs. Vocês não são obrigados a saber o que é DLC. DLC são complementos que são inclusos no jogo quando ele vai sendo atualizado. Eu comprei a versão Deluxe, então todas as DLCs que forem lançadas futuramente, eu já vou ter disponível para mim. Mas tem a versão mais light, mais barata, mais tranquila, só que você vai pagar pela DLC. Vamos ver a Batgirl em ação? Já disponível para vocês baixarem aí em todas as lojas para o seu videogame, ok? PS4, PS5, Xbox e Xbox Series S, Série S, ok? Solta aí, Batgirl! If there's one thing I've learned about Gotham City, it's that people need symbols. Something to believe in. What was that? Grab! Back out! Protecting people runs in my veins. Take it out! No matter what alias I go by. That's who I am. That's who I'll always be. Gotham has called, and I have answered. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.